Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Obras Inteligentes. Eu sou o Jairo, CEO do Grupo Mentor Construção, e hoje eu estou aqui com o Ricardo, que vai participar aqui do nosso podcast, é o nosso convidado de hoje. O Ricardo tem uma vasta experiência com planejamento de obras e ele vai poder agregar e contribuir muito, né, com esse podcast hoje. Seja bem-vindo, Ricardo, a mais um episódio do nosso podcast. Pode se apresentar, fica à vontade para falar um pouco sobre a tua jornada nessa indústria da construção civil e contar um pouco da tua experiência aí para agregar e ajudar nossos parceiros que acompanham o dia a dia do nosso podcast. Prazer, Jairo. Prazer a todos. Obrigado aí pelo convite. É, me chamo Ricardo, já tenho 14 anos de engenharia aí, né? 12 de formação. E graças a Deus eu pude, dentro desses 14 anos, permear ali por várias áreas da engenharia, né? Então, eu consegui já desde da época ali da faculdade ainda, no estágio, né? Comecei ali com a engenharia de telecomunicação, com torres, né? Foi o meu primeiro estágio ali, e aí logo depois disso eu consegui ir para a parte de fundação. Foi um grande passo ali na minha área, na minha construção ali como engenheiro, foi nessa empresa, nessa oportunidade que eu tive lá. Era uma empresa que fazia parte de fundação e controle tecnológico também, que era uma coisa muito diferente do que a gente costumava ver ali no curso, porque sempre era muito de obra, né, de Sim, construção, de alvenaria e de sim. estrutura. E foi um passo muito importante ali para mim. E aí logo depois disso, eu tive em outra empresa, que foi onde a gente se conheceu ali, Sim. né? E foi também um passo muito importante para mim, porque foi numa empresa que ela tinha muitas obras diferentes, né? Era habitação vertical, habitação horizontal, escola, hospital, enfim, até área portuária, né? Chegou a gente a fazer ali um momento, então foi uma escola muito grande para mim. Eu pude aprender ali muitas coisas em pouco tempo, né, de empresa, mas como eram muitas obras diferentes, e foi muito importante para mim esse tempo na construtora, porque me agregou a ter essa visão maior em várias obras diferentes, né? Em vários tipos de obras diferentes. As particularidades de cada As obra. particularidades de cada obra, exatamente, porque assim, a gente já consegue pensar sempre numa obra de habitação, quando a gente vai pensar no vertical ou horizontal, a gente já tem ali uma certa noção de como é que faz, mas quando foge um pouco disso, né? Então a gente tem ali um ganho de aprendizado muito maior, né? E aí logo depois disso apareceram outras oportunidades aqui fora do estado, né? Onde a gente está, e foram também oportunidades muito maiores ali, inclusive na parte de gestão já, né? Enquanto nessas empresas eu estava ali mesmo no campo, nessas outras oportunidades eu já pude ir para gestão, que foi onde eu comecei a aprimorar, né, essa visão ali de planejamento que eu tenho hoje, e pude inclusive enxergar algumas coisas que eu achava que, enquanto engenheiro de campo, eu tinha, né, eu conseguia verificar ali, enxergar, mas quando a gente começa a ir para outras áreas, né, para campos maiores ali, a gente enxerga que existem outras coisas ali para serem analisadas, né? Excelente. Pessoal, e dando aqui um spoiler para quem ainda não conhece o Ricardo nesse mundo da engenharia, do planejamento, o Ricardo é hoje o líder de planejamento de obras aqui dentro da Planege, né? Aqui no Grupo Mentor Construção, a gente tem uma série de serviços voltados para a indústria da construção, que vai desde a plataforma Mentor até o serviço de elaboração de planejamento, orçamento de obra, acompanhamento de obra também. E o Ricardo é quem lidera esse setor dentro da Planege. O Ricardo tem esse vasto conhecimento, né? E fala pra gente, Ricardo, assim, pra gente ter uma ideia de quantas obras você já acompanhou, fez o planejamento, já pôde conseguir acompanhar do início ao final, ver realmente o planejamento, o que, que funciona, o que, que não funciona. Fala um pouco dessa extensão aí que você já conseguiu acompanhar ao longo desses anos aí. Olha, quantidade de obra, eu vou ser sincero que eu perdi o número, mas já foram mais de 6.000 unidades habitacionais ali, tanto casa quanto apartamento, né? E aí
saindo dessa parte de habitação, diversas obras ali fora, né? Obras mais industriais, obras um pouco diferentes ali, comerciais. Eu tive a oportunidade também, na verdade nós, né? Tivemos a oportunidade de trabalhar num dos maiores hospitais do Norte e Nordeste, né? Que a gente participou, eu fui o planejador ali desse projeto, completamente desafiador, né? Uma obra gigantesca, 66 mil metros quadrados ali de área. Então, eu tive a oportunidade de, não só nessa parte de habitação, mas em outras oportunidades também, conseguir exercer a função e aprender também, né? Também tenho uma contribuição ali na parte da indústria, né? Que foi expandiu também minha mente para outros tipos de acompanhamento de planejamento também que servem para os dois lados, né? Sim. Mas que são meio que divergentes no sentido de acompanhar, né? Então foram oportunidades muito boas. Quando você vai para o planejamento, às vezes, de uma área industrial, de montagem, a gente percebe que esse planejamento ele tem um nível maior de detalhe, um nível maior de Exatamente, requisitos, né, que exatamente. acabam fazendo com que você exija mais um time de planejamento mais Mais cheio. amadurecido também, né? Mais divergente ali no sentido não é nem divergente, é diversificado, né? Sim. Você tem de fato vários engenheiros ali acompanhando o desde da produção ali do projeto mesmo até a concepção, né? Então são o mesmo tipo de planejamento no sentido da finalidade, mas só que a forma como é feita tendo ali as suas particularidades, né? Excelente, Ricardo. Ricardo, e fala um pouquinho para a gente nas consultorias de planejamento, né, que é feito, de orçamento, é sempre uma pergunta que é muito feita, né, que é, eu faço primeiro o orçamento ou o Sim, planejamento de obra, né, que nem a pergunta, quem vem primeiro, o sim, ovo ou a galinha, né? E aí, na hora que vai fazer esse universo de orçamento e planejamento, o que que deve vir primeiro? O que que é o ideal? perfeita. Essa pergunta, de fato, realmente ela tem bastante, né? E o que eu diria é o seguinte: eu dividiria em dois cenários. Vamos colocar primeiro o cenário ideal, que querendo ou não, é um cenário que a gente tem que buscar sempre, né? É o mundo perfeito. Vamos rodar conforme seria o melhor cenário de todos. O orçamento ele tem que vir primeiro. Porque o orçamento ele não precisa do planejamento, mas o planejamento ele precisa do orçamento. Porque eu posso fazer um planejamento preliminar quando eu não tenho algumas informações dele, né? Então assim, planejamento sem orçamento ele fica qualitativo. Planejamento com orçamento ele fica quantitativo. Então é diferente quando a gente tem números, né? Por exemplo, se eu estou planejando uma escola, por exemplo, só que eu não sei quantos metros quadrados de revestimento cerâmico tem, o que que eu vou fazer? Eu consigo parametrizar sem ter o orçamento. A gente pode estipular ali pela experiência do gestor ou por uma literatura, né? Uma teoria, pode ser por uma composição também, a gente pode conseguir essa informação, mas a partir do momento que a gente tem um orçamento, a gente de fato tem 300 metros quadrados de revestimento cerâmico. Então, quantas equipes eu vou colocar? Então, para essas equipes, pela produção ali média, são X dias. Então, é diferente quando tem os dois, tá? Então, assim, no ideal é que tenha o orçamento, mas como costumeiramente acontece, né, da gente encontrar algumas obras que já estão em andamento, já tem ali alguma coisa sendo feita, a gente consegue fazer sim o planejamento sem o orçamento, mas claro que a partir do momento que tiver esse orçamento, quando já tiver estruturado, né, principalmente que seja um orçamento executivo, né, porque pode ter ali vários tipos de orçamento também, o preliminar ali, né, mas a partir do momento que a gente tem o orçamento executivo, aí a gente consegue de fato ter esses dados melhores para poder ampliar ali e melhorar esse planejamento que nós temos, né? Isso até porque, né, até pegando o exemplo de muitos clientes nossos, né, que às vezes, é, pegando aqui para o mundo da habitação, né, às vezes vai iniciar uma obra e muitas vezes é, o projeto não está 100% ainda. E a gente sabe, né, que são requisitos
para fazer o orçamento de obra, eu preciso dos projetos executivos, né? Já ali para que você tenha um orçamento com uma precisão, né? Que você consiga realmente ter uma assertividade no teu custo. Fazer orçamento sem projeto é praticamente impossível, né? Não sei que for um orçamento paramétrico, que não é o Isso, ideal. Então, isso. assim, o que acontece muitas vezes, né, nesse universo é que você vai começar a obra, você vai começar e não tem ainda todos os projetos, consequentemente não tem um orçamento. Então, nesse caso, o que se faz? Eu não posso começar a obra sem um norte, né? Então, a gente faz pelo menos um plano de trabalho, um Isso, cronograma ali mais preliminar, para que a gente tenha um norte, né? E exatamente. depois a gente A consegue gente ali melhora. melhora. Então, é melhor assim, entre não ter um planejamento, ter um planejamento que Perfeito. você vai aperfeiçoar depois, é melhor ter um planejamento ali que depois você possa melhorar. Perfeito. Exatamente, tu falou isso aí é uma coisa muito importante, porque assim, às vezes a gente pode ficar ali pensando só no ótimo, né? Ah, não, eu só vou conseguir fazer quando eu tiver o orçamento. Só que se a gente pensar assim, a gente não sabe o que que tem para fazer na semana que vem. A gente pode ficar fazendo isso de forma muito empírica, né? Só ali na nossa mente, o que a gente está lembrando. Mas se for uma coisa que eu preciso pedir com uma antecedência muito grande, dá um exemplo. Como costuma ter em obra habitação vertical, né? Elevador. Elevador é um item que ele demora muito para ser feito. Se a gente não cria um planejamento, coloca isso como uma meta, como um marco, alguma coisa para ser lembrada, a gente pode passar o tempo, já tá fazendo um acabamento só na hora de botar o elevador e não foi pedido. E aí ele demora 5, 6 meses para ser executado, como eu já vi acontecendo, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente costuma fazer, né, nesse universo é sempre, se não tem ainda orçamento, vamos fazer um preliminar e depois melhora. Ter um planejamento, mesmo que ainda sem um patinho feio, é melhor do que Exatamente. não ter nenhum planejamento, não ter um direcionamento de obra, né? Mas Exatamente. assim, aí tem aquele ponto que é muito importante, né, que é a questão de, beleza, quando eu vou fazer meu orçamento de obra, eu preciso estruturar esse orçamento para ele conversar com o planejamento de obra, né? Que aí às vezes assim, o que a gente percebe, né, em algumas empresas é que às vezes você pode ter um setor de orçamento e tem um setor de planejamento. Sim. Às vezes são pessoas separadas e Polos você diferentes polo diferente ali. e que você muitas vezes não tem um processo de integração entre os setores. Aí você vai pegar às vezes um planejamento que ele tem uma estrutura e o orçamento foi feito de uma outra estrutura que não consegue conectar uma com a outra. Ou até consegue, mas gera um desgaste tão grande para fazer que se tivesse alinhado no começo, ah, vamos fazer dessa forma, teria evitado uma série de problemas, né? Exatamente, né? Que é, por exemplo, né? Se eu tenho lá 10 pavimentos e eu tenho uma única linha no meu orçamento, né? Às vezes até para dar um avanço no teu planejamento para retroalimentar o teu orçamento, você vai ter uma certa dificuldade, às vezes porque o peso está errado, enfim. Então, é muito importante essa questão dessa definição, Exatamente. né? Tu falou uma coisa aí que é muito boa, porque assim, geralmente, principalmente para quem usa ERP, né? Que é, assim, já tá virando algo mandatório já há muito tempo, né? A gente precisa dar um dado para aquele orçamento. Então, aquele orçamento, para cada linha que tem lá, precisa ter um percentual e uma data. Que é para a gente saber, ah, esse revestimento cerâmico aqui, eu vou utilizar de tal data a tal data. Que é até mesmo para o setor de suprimento saber disso, para o setor financeiro saber disso. E eu só consigo essa informação quando eu integro o planejamento com o orçamento. E se você tem uma estrutura tão divergente assim de um para o outro, você cria primeiro, você cria um problema muito grande para vincular. Segundo, você pode ter pode acontecer um erro, uma falha humana na hora da vinculação, Dos né? pesos, do cara Na colocou. hora dos O cara pesos, colocou um peso totalmente aleatório, na hora que dá o avanço, tá dando um avanço no teu orçamento que não diz nada com nada. exatamente, é. E pode acontecer de não ter, tá, tem serviço em um, não ter serviço em outro. Porque foi descasado ali que não sabia que tinha que fazer porque não foi conversado no começo, né? Exatamente. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente percebe, às vezes que a empresa ela tá querendo ter esse vínculo, ela tá querendo ter o fluxo de caixa, ter isso vinculado, Exatamente. mas ainda tem dois setores ali, orçamento e planejamento, que não se conversam, né?
e não tem essa estruturação. E a mesma coisa, né, vale também para a qualidade, né? Que Sim, hoje, né, a gente, né, traz isso nas nossas consultorias, né, que é justamente esse vínculo orçamento, perfeito. planejamento e qualidade. E aí, Exatamente. Ricardo, fala um pouquinho como o que você enxerga sobre essa vinculação com a qualidade, quais são os pontos positivos, quais os pontos de atenção. Fala um pouquinho desse processo e dessa vinculação, né? Porque quando a Uhum. gente fala, às vezes, para algumas pessoas, mas planejamento, qualidade, assim, o que, que vai impactar no meu planejamento? Mas impacta Sim, muito. Fala um sim, pouquinho para a perfeito. gente desses impactos. Não, é interessante, assim, a obra, eu gosto muito de pensar ela também como um tripé, para várias coisas, né? Um tripé, que é o primeiro plano básico ali de equilíbrio, né? Então a obra, ela precisa ter prazo, custo e qualidade. E aí dentro de qualidade, a gente pode inclusive encaixar ali a segurança também, porque eu acho que faz muito sentido, né? Mas a gente tem prazo, custo e qualidade. Se a gente pensa neles de forma separada, a gente não consegue fazer um dos outros. Exemplo, se eu só estou pensando em prazo, muito provavelmente eu estou estourando meu custo e muito provavelmente eu posso estar fazendo sem ser com qualidade o meu serviço. Se eu estou pensando só em custo, às vezes eu estou estourando meu prazo e eu posso estar falhando também com a qualidade. E se eu estou pensando só na qualidade, eu também posso estar estourando meu custo e posso estar estourando meu prazo. Então não tem como hoje uma obra, independente de que tipo ela seja, deixar de pensar em prazo, custo e qualidade. E quando a gente faz essa vinculação, por exemplo, quando a gente pensa numa atividade, a gente está ali num planejamento. E aí temos é, vamos comentar aqui uma parte de revestimento, que geralmente é mais Sim, detalhado ali. sim, Revestimento do porcelanato. Quando eu vinculo os três, eu vou saber, o porcelanato, para o prazo, eu preciso fazer ele daqui 3 meses. Para custo, se eu conseguir ele comprar ele agora, e se eu comprar em grande quantidade, eu consigo reduzir, aquele valor que eu tinha colocado ali para o orçamento, ele está mantido para quando eu for comprar agora, e a qualidade, na hora de eu executar, será se também quando a gente fala de qualidade, aí tem verificação de material e verificação de serviço, né? sim. Então, verificação de material, será se o pessoal comprou um porcelanato de qualidade ou pode ter comprado um porcelanato com a qualidade inferior por conta do custo? Porque isso vai impactar na hora de aplicação. E Sim. aí, quando a gente vai fazer a verificação de serviço, vai ver, olha, não ficou bom, porque foi comprado aí de qualquer jeito, por qualquer valor. Então, hoje, não tem como a gente deixar de falar dos três. Quando a gente está falando de planejamento, a gente precisa também falar de custo e qualidade. Quando a gente está falando de custo, a gente precisa falar de planejamento e qualidade. Então, hoje, para uma obra ser bem sucedida, ela precisa ter esses três setores muito fortes, né? Por isso que é uma das coisas que a gente faz, né, na consultoria é justamente isso, né? É a gente desenvolver e também a gente identificar, olha, esse aqui talvez precise de mais apoio, esse Sim. daqui precisa de um processo maior. Geralmente a qualidade envolve PES, né, Sim. procedimento de elaboração de serviço, então tem talvez uma parte de procedimentos um pouco maior, né, porque tem ali as ISO para Sim. poder conseguir, a empresa conseguir, então todos esses três campos eles se vinculam e não tem como a gente falar dos três Claro. de forma separada, né? E principalmente pensando no processo, né, de vou executar, vou fazer a medição daquele pavimento. Estou fazendo o avanço do pavimento, né? Então, o que, que a gente pega muito em falha de processo de execução, né? Que você está dando lá um avanço de 100%, por exemplo, do piso cerâmico do pavimento. A produção foi lá e disse que concluiu. Só que a qualidade vem e ela gera várias não conformidades. Perfeito. Então, o que, que vai acontecer? Quando você deu o avanço de 100%, você está dizendo aquela atividade não vai ter mais nenhum tipo de serviço nela. Esse que é o avanço de 100%. Quando você dá o avanço de 100%, tem que ser isso. Só que quando tem não conformidade, você vai ter retrabalho. Você vai ter que voltar com a equipe lá fazendo retrabalho. Exatamente. Possivelmente você vai ter
o custo do material para fazer aquele retrabalho, Já desviou o prazo, já desviou prazo, não estava porque e previsto, aquela ninguém equipe, vai prever exato, retrabalho, né? exatamente, vai realocar, né, aquela. Então assim, hoje, né, nos nossos acompanhamentos, o que a gente faz? Quando você vai medir o avanço daquela atividade, você tem que checar as não conformidades, né? Exatamente. Por que você tem que checar as não conformidades? Porque se tiver muitas não conformidades, o ideal é que você, pô, tá 100% de execução, mas tem não conformidade. Vou medir 97%, 95%, vou deixar uns 5% ali, alguma margem para esse retrabalho que eu vou ter, porque isso pelo menos fica lá no nosso planejamento como um alerta que não concluiu. Porque Exato. que a gente pega muito é final de obra, você vai pegar final de obra, aí tem lá vários pavimentos que você tem aquela no planejamento, lá na medição, a sensação de que terminou, porque está 100%, Isso. mas não terminou. É os rabos de trabalho que está lá para trás Isso. que você vai precisar corrigir, Isso, né? exatamente. Então, assim, hoje, né, é um processo, até costumo comparar muito o processo de qualidade, né, que fazia a Toyota e o que fazia a Ford, né? A Ford, ela produzia todos os seus carros, né? E só no final da produção ia se testar a qualidade. No entanto, tinha vários processos de montagem, de fabricação desse carro que, Não eram acompanhados, que não né? eram acompanhados. O que acontecia? Você chegava no final, o teu custo de corrigir a tua não conformidade era muito maior no final, porque você tinha que muitas vezes desmontar o veículo, Você volta todo o processo para exatamente. corrigir aquela não conformidade que deveria ter sido corrigido na raiz, né? Exatamente. Então, e aí comparando com o processo Toyota que Uhum. depois Uma referência, né? todos os processos começaram a ser como o do Toyota, que na construção civil o que a gente também traz, né, dentro do nosso processo de consultoria é que seja nessa linha, que é o quê? Cada serviço, quando ele é concluído, você tem que ter a inspeção dele naquele momento, né? E aí, o que a gente sugere dentro do processo como uma boa prática é que cada processo, que cada atividade tem a sua ficha de verificação, né? Ou seja, se eu tenho ali o piso cerâmico do pavimento, eu vou ter as fichas de verificação do piso cerâmico daquele pavimento. Para quê? Para quando terminar ou durante a execução, obviamente, que vai ter fase de Sim, inspeção que é início, outras que é só no fim, mas que aquelas FVS represente aquele produto que é o piso cerâmico daquele apartamento, isso. E daquele. você ir no detalhe, né? Porque assim, não é, ah, vou olhar o pavimento. Não, vamos olhar o apartamento. Sim. Vamos ver o banheiro, como é que Ex- tá. E aí você consegue ir no detalhe mesmo, olhar ali, para não ficar tendo também só uma vista geral e dizer que acompanhou, né? Exatamente. E aí, assim, o que é importante, né? É que a FVS ela represente aquela atividade que você está medindo. O que a gente pega, às vezes, em alguns processos de qualidade, que a gente sugere também essa revisão dentro do processo, é que muitas vezes você tem uma ficha de inspeção de qualidade que ela tem vários serviços agregados dentro dessa ficha, Sim, só que os serviços elas são executados em etapa diferente. Eu pego, às vezes, vou fazer uma análise, às vezes, de uma ficha de verificação de uma empresa e eu vejo lá, por exemplo, que dentro dessa ficha tem armadura, forma, concreto, tudo numa ficha só. Se Jair, é porque aqui a gente está medindo a qualidade da estrutura. Não, isso não é o ideal. Se você tem uma etapa de execução que é armadura, é uma atividade de armadura, o ideal é que você tenha um FVS para armadura, porque você vai exatamente. controlar o produto armadura pronto, né? Até porque quando a gente pensa nos três, excelente exemplo esse daí, forma é feito por uma equipe, armadura é feito por outra equipe e concretagem é feito por outra equipe. Então nós estamos acompanhando três equipes diferentes com três apontamentos diferentes, né? Então até para isso também ele pode servir quando a gente vai fazer a verificação do serviço, acompanhar separadamente cada um dos três. Né? Exatamente. Dentro da plataforma Mentor hoje, o que a gente traz é justamente essa possibilidade, né? Então, a plataforma Mentor você consegue vincular.
as tuas atividades do teu planejamento, então se você usa um MS Pro, se utiliza Previse, você tem lá as tuas atividades de planejamento conectado Isso. com o mentor. Aqui você vai ter os pacotes de serviços, né? Que é como você controla as suas equipes. Se eu controlo minhas equipes por apartamento ou por pavimento, você detalha. E tem as FVS vinculadas. Para quê? Para quando você registrar a não conformidade, você vê que aquele serviço, por exemplo, citando a armadura, né? Aquele serviço, aquele produto armadura, ele tem não conformidade. Eu tenho um FVS para aquilo e eu sei quem é a equipe que gerou aquela não conformidade. Fica fácil da gente gerenciar, inclusive, Identificar. Uhum. indicadores Perfeito. de conformidade e não conformidade por equipe. Isso serve até, inclusive, para treinar, retreinar equipes. Muitas vezes você está pegando lá, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de alvenaria. Né? Isso aconteceu recente com um cliente nosso. A gente estava lá vendo as não conformidades e tinha muita não conformidade lá referente à esquadra de alvenaria. Quando a gente entrava na plataforma para poder pegar quais são as não conformidades, via lá que era o esquadro, né? E via, por exemplo, que tinha uma equipe que ela estava com muitas não conformidades, tinha uma outra que estava com a não conformidade referente a esse item, mas tinha uma equipe que estava com praticamente todas as paredes com essa não conformidade. Então, quando você tem esse nível de gestão amarrado, a linha do Uhum. planejamento, com a qualidade, sabe qual é a equipe que executou, né, que a plataforma Mentor possibilita isso, fica fácil de controlar os indicadores, né? E outra, assim, é porque pode parecer que quando a gente está falando isso é uma coisa assim do outro mundo, né? Mas Sim. é um processo. Claro que na hora que você está montando esse processo é trabalhoso, você tem que estruturar muita coisa, né? Você tem que fazer muita coisa, mas só que é muito simples isso quando você já tem ali tudo montado, né? Você acompanha o serviço, você consegue ver, ter uma noção da sua obra, até mesmo pelos indicadores, né? Você consegue ver como é que tá. Então, assim, eu acho vamos colocar uma perca de tempo quando a empresa ou a construtora está deixando de fazer isso porque está achando que é um processo muito trabalhoso, né? É justamente o contrário, tá? Você vai melhorar o seu bolso, inclusive, no final das contas, né? Se for esse que for achar que era o problema, né? Claro, claro. E uma coisa, né, que eu percebo, né, analisando as estruturas das empresas, analisando o processo, muitas vezes, aonde está o problema de isso não funcionar, essa integração, orçamento, planejamento, qualidade, onde está o problema? Na falta de comunicação e integração entre os setores. Às vezes o setor de qualidade está pensando só no que é melhor para ele, né? Ah, eu estruturo as FS nesse modelo Exatamente, porque para mim é melhor esse controle exatamente. dessa forma. O planejamento também é a mesma visão e o orçamento é a mesma visão. Então, nas empresas que eu percebo que isso funciona muito bem, existe essa integração entre os processos. A qualidade sabe exatamente por que ela tem que dividir as FS naquele formato, porque ela sabe que vai linkar com o planejamento. Mas tudo isso já as empresas criam as matrizes, né, para isso funcionar. Já cria Uhum. um padrão de planejamento por tipo de obra, cria o padrão de FVS ali, Exatamente, o orçamento tem os padrões. Quando você vai construindo esses padrões, tudo isso fica mais fácil, fica mais simples de exatamente. gerenciar. E aquele negócio, né? Quando a gente faz isso no começo, demora. Mas a partir do momento que tu já tem esse processo construído, flui as coisas muito melhor e melhora a comunicação, que para mim, é um dos principais problemas que existe, não só no Brasil, no mundo todo. Eu vi esse indicador em algum lugar, não era um indicador oficial, mas de que o maior problema nas obras globais, né, 73% ou era 77%, era a comunicação. Então, como que você resolve isso? Deixando as coisas claras, deixando um processo, deixando. Porque se você ficar deixando só em palavras, só em e-mail, só em mensagens, Sim. vai ficar difícil o acesso, né? Então, quando você tem, principalmente quando a gente está falando dessa vinculação de planejamento, custo e qualidade, quando você constrói, eles se completam. Então, assim, o processo ele roda muito bem quando ele está sendo feito e a comunicação flui muito bem entre os três. Não, exatamente. Assim, é que você falou uma coisa, né, da energia.
muitas vezes, né, a gente vê um processo desse funcionando bem, orçamento, planejamento, qualidade integrado. Você vai lá, registrando uma conformidade, já sabe qual é o impacto disso no planejamento, na produção do colaborador, né? Você vê isso rodando, você fala assim, caramba, isso é lindo, né? Rodando, mas por trás tem uma energia que precisa ser investida inicialmente para que você consiga chegar nesse resultado, né? E eu sempre digo isso, né? Tem muitas empresas, às vezes, né, que querem, mas às vezes não estão investindo a energia necessária para chegar lá. Porque Exatamente. construir essa integração, ela tem a sua complexidade inicial. Porque toda vez que a gente pensar em comunicação dos setores, integração de mais de coisas, né, que são tem um nível técnico, orçamento, fazer um orçamento tem um nível, né, de exigência técnica, o planejamento também, controlar a qualidade também. Você acaba tendo ali uma energia significativa para esse começo. Isso. Mas quando você padroniza, eu falo, fica lindo. Eu acho perfeito. Exatamente. Fica incrível quando você vê isso rodando, assim, realmente você vê o poder da engenharia e tudo isso funcionando e a obra sendo controlada com esses setores, os indicadores sendo sincronizados, né? Então, isso é muito importante, né? Muito Exatamente. importante. Né? E Exatamente. puxando essa linha, Ricardo, Sim. sobre questão de indicadores de obra, me fala aqui o que, que você. Quais são os principais indicadores que hoje você acha importante uma obra controlar? Né? Quais são esses principais indicadores? Por quê? Uhum. Fala um pouquinho aí do que é boa prática, né, de indicadores de obra. Perfeito. Assim, os indicadores, eles servem para a gente ter um retrato, né, de que foi que aconteceu. Porque senão a gente só tem dados e a gente faz às vezes um rio de dados com algumas coisas que a gente coloca, mas se a gente não tem uma tratativa com eles, que é enxergar ali os indicadores, a gente praticamente não conseguiu fazer muita coisa. A gente só teve um desgaste muito grande de levantar um monte de dados, né? Então, para a obra, a gente consegue seguir esse mesmo fluxo dos três indicadores, né? Indicador de prazo, indicador de custo e indicador de qualidade, né? Seria ali o IDP, IDC e IDQ. Então, o indicador de prazo, será se o que eu estou planejando eu estou conseguindo executar? Então, eu posso inclusive ter faixas ali, né, de níveis ali para saber, cara, eu estou muito abaixo do que eu estou planejando, tá bom aqui, o percentual tá similar aqui o que eu tinha planejado, e isso pode valer também para o custo e para a qualidade, né? E aí, inclusive, já nessa parte de prazo para planejamento, tem um que a gente usa muito aqui com os nossos clientes e é muito bom, que é o PPC, que é o percentual do plano concluído. Qual que é a ideia desse indicador, né? Porque quando a gente tem um percentual para fazer, quando a gente faz o planejamento, a gente vincula ele com o orçamento, nós temos ali o físico financeiro da obra, né? Então, esse mês eu tenho aqui 10% para fazer. Eu fui lá, executei 9%. Poxa, 90% do que eu tinha planejado eu executei. Excelente, bom demais. Esse aí seria o IDP, o indicador de prazo. Consegui atingir 90% do meu planejado. Só que o PPC, ele faz o seguinte, tá, quanto que do que eu planejei eu executei? Porque eu posso ter executado, dentro desses 9%, somente 3% do que eu planejei. E os outros percentuais ali de execução eu fiz com outras coisas aleatórias. Eu posso ter feito adiantado alguns serviços para frente só para poder caber nesse percentual de 10% que eu tinha para fazer. Então, o que, que é um dos maiores valores desse indicador? Se eu estou sendo aderente ao que está planejado. Se Que o isso. gestor está sendo aderente ao que a gente está planejando. Eu digo a gente como planejador e a gente como gestor. Se o gestor está conseguindo acompanhar o que está planejado e se o planejador está planejando o que a obra consegue de fato estar Isso. fazendo, né? Pois é, porque a realidade é que o IDP, né, que é o índice de aderência do planejamento,
ele não garante que o que está sendo planejado está sendo de fato cumprido. E quem diz isso é o PPC para a gente. Porque, Exatamente. assim, nesse exemplo que você trouxe, né, eu posso muito bem alcançar os 10% planejado, mas eu posso não ter feito nenhuma atividade do que estava planejado e fazer os mesmos 10%, porque eu posso estar fazendo atividades que não tem nada a ver com o que está Isso. planejado, simplesmente para chegar naqueles 10%. E aí, assim, Tá sendo um avanço por avanço. um avanço por avanço. É. E aí o grande problema disso, e às vezes, né, eu falo isso com algum cliente, né, eu costumo falar sobre essa diferença do IDP e do PPC, é importante cada um. Eu falo assim, Jairo, mas eu consegui avançar, consegui andar com a obra. Se não, a ótica não pode ser somente essa de eu conseguir Exatamente. avançar com a obra. A ótica tem que ser, beleza, eu consegui avançar, mas eu consegui avançar dentro da sequência ideal dos serviços, Exatamente. porque se eu estou quebrando a minha sequência de serviços, né, o meu ritmo ali, simplesmente para fazer medição por medição, eu posso ter algum problema de qualidade. Exemplo, estou pintando a parede antes de colocar o piso, simplesmente para fazer medição. O que vai Porque o peso é acontecer? maior, aí eu vou conseguir medir mais. Isso, mas o que vai acontecer? Eu vou ter um problema no meu piso depois, porque, né? Então, isso é que a gente tem que pensar. Por isso que o PPC e o IDP, eles têm que ser analisados juntos. Para a gente Isso, sim medir o isso, avanço, quanto que a gente avançou de forma física, mas o PPC vai mostrar para a gente qual é a qualidade do nosso planejamento. isso, Ou a qualidade do que a gente consegue respeitar o que está planejado ali. Então, realmente os dois são isso. importantes, E né? tem outra coisa também, assim, quando a gente fala do PPC como aderência ali ao que eu planejei, tem essa parte do eu tô fazendo um skip ali demais de atividades, eu tô antecipando para poder medir, e isso é ruim porque pode afetar em várias outras coisas. E tem a parte financeira também, porque, por exemplo, se quando eu faço a vinculação do planejamento com orçamento, e aí foi até uma coisa que você falou ainda agora do fluxo de desembolso. E isso para mim é uma das principais entregas que a gente consegue fazer quando a gente vincula um com o outro, né? Eu estou dizendo que nesse mês eu vou gastar 500 mil nessa obra. Aí eu vou lá, antecipo, faço uma compra que era para fazer, estou antecipando o serviço, aí eu pego e gasto 650. Eu furei meu caixa em 150 mil. A empresa não estava esperando por isso. Então, assim, você cria dois problemas. Você está, às vezes, criando um passivo de atividades ali e você pode estar criando um furo no caixa da empresa por conta dessa pulada de serviços ali, por conta de tentar avançar para Sim. atingir o percentual da meta, né? Não, excelente, excelente. E para trazer aqui como um ponto, né, de informação, de experiência também, né, para os nossos ouvintes aqui, é sobre como calcular, né, esses indicadores, de onde extrair, né? Então, assim, nós falamos aqui, a princípio, de 4 indicadores, né, que é o IDP, o IDC, o IDQ e o PPC, né? Então, hoje, né, o IDC, como é que a gente faz dentro da nossa consultoria para extrair o IDC? Nossa consultoria, quando a gente vai implementar isso, a gente vai extrair esse IDC do RP. Hoje o RP que a gente mais utiliza é o Cienge, né? A maioria dos nossos Isso. clientes são Cienge e lá a gente consegue, através do relatório custo por nível, ter esse IDC, né? Porque lá quando a gente mede, dá o avanço no planejamento, a gente consegue interligar isso com o orçamento no Cienge para gerar medição e aí a gente consegue a partir daí gerar o IDC, né? Que é quanto eu estou aderente do meu custo orçado versus o que eu gastei, ou seja, o quanto eu agreguei, medi de obra, quanto deveria ter gasto e quanto de fato eu gastei. Então, o IDC, ferramenta Cienge, a gente consegue integrar o Cienge com o planejamento para ter essa informação. O IDP, né, que é o índice de aderência ali dos prazos, está planejado, a gente consegue fazer ele tanto no Prevision, como consegue fazer também ali via Project, né, fazendo ali também atividade planejada versus que está executada. E o PPC, a gente consegue PPC e IDQ
a gente consegue extrair esse indicador do mentor, da plataforma mentor, né? Perfeito, Porque quando exatamente. você faz as metas semanais, né, das equipes, a gente consegue lá medir o que está executado do PPC, né, e aí você consegue ter essa informação, né. E o que é importante do PPC, que é até uma discussão, né, muitos engenheiros não concordam, Sim, mas tem muito sentido de ser o formato que o PPC né, e tem que ser dessa forma, né, sou defensor disso, que uhum, Jairo, eu planejei que ia fazer 100% do meu piso esse mês. Eu fiz 95%. O PPC é zero dessa atividade. Aí exatamente. muitos não concordam, né? Pá, mas não, eu fiz 95%, mas o nome do indicador é percentual do plano concluído. É quanto você concluiu do teu plano. Isso. Se você não concluiu a atividade, ficou faltando alguma coisa para concluir, de fato, ele vai zerar, né? Ele vai zerar ali. E isso é importante também porque a gente vai conseguindo medir na terminalidade. Nada Isso. adianta você estar com vários serviços executados na tua obra e nada está 100%, pô. Isso, Então o exatamente. PPC, ele é importante por conta disso. A plataforma Mentor dá esse indicador quando você faz a tua meta semanal, a tua programação, né? Exatamente. Tu consegue avançar a obra, esses 95% eles são computados, só que ele não era o que estava planejado. Então é zero, né? É isso mesmo. Exatamente. E o IDQ, né, que é o índice também de Da aderência da qualidade. qualidade, também é calculado pela plataforma Mentor ali Exato. quando você vincula as tuas FVS, com a As medida que você vai inspeções. fazendo as tuas inspeções e gerando as não conformidades, ele vai dizer quanto que é o índice ali de não conformidades da obra. Eu sempre costumo, até trago esse número, né, um indicador ali de não conformidade de 2 a 3%, eu considero um índice normal, né, Sim, de não conformidade. Então, se você está com aderência de 97% do IDQ, é muito bom, né? sim. Se você começa a baixar esse número, aí realmente Tá é um. deixando muito retrabalho, tá acontecendo muitos problemas já na hora que tá executando ali o serviço, né? Exatamente. E também tem o normal, né? Quando você vai começar a implementação de um processo de controle de qualidade, de não conformidade numa obra, muitas vezes que nunca teve uma política de gestão de qualidade, né, um sistema de gestão, se observa que esse índice de IDQ, ele é bem baixo, ele começa baixo mesmo, porque Sim, a empresa sempre executou, mas nunca controlou qualidade. E é até anormal se uma empresa que nunca controlou qualidade, no meu ponto de vista, né, nas minhas sim, experiências, é que se ela tiver com aderência muito alta, eu acho um pouco estranho. sim. Assim, porque assim, eu falo que auditoria, controladoria, né, inspeção, a gente tem que ter um olhar cuidadoso, porque a ideia do controle de qualidade não é simplesmente para ter burocracia, para gerar simplesmente um protocolo. Exatamente, É para que você exatamente, tenha a realidade da qualidade da tua obra. Né? Então, exatamente. assim, tem uma não conformidade? Registra a não conformidade. É, Registra a não conformidade porque é isso que vai fazer com que você melhore a eficiência da tua operação. Entendeu? Quanto mais não conformidades ali que estão sendo vistas, mais a indicação de que você tem a oportunidade de melhoria no teu processo, né? E isso é muito positivo. exatamente. E a gente trazendo essa ótica aqui, né, falando do PPC, Sim, vamos entrar um pouco aqui na programação semanal. E aí, assim, perfeito. quando a gente fala de programação semanal, a gente remete aqui, né, ao planejamento de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Sim. Fala um pouquinho, Ricardo, sobre cada um desses visões de planejamento, qual a importância, como é que você, na tua atuação com a Planege, nas consultorias, você faz esse acompanhamento. Fala um pouquinho aí pra gente como é que funciona isso. Perfeito, assim, o planejamento, ele, quando ele é feito um só, né? Então eu estou planejando uma obra aqui, eu vou colocar todos esses itens que eu tenho aqui para executar, aí do que a gente comentou no começo, né? Se é do orçamento, se não tem, mas enfim, nós criamos uma EAP, vinculamos tudo ali, e aí a gente tem então uma visão, nós temos uma meta ali, a obra está daqui
nós estamos aqui em julho e ela vai ser concluída em dezembro de 2027. Então nós temos aqui uma visão, inclusive, já de longo prazo. Nós sabemos quando que aquela obra vai terminar. Só que quando a gente cria ele ali o primeiro, aliás, o único planejamento que tem, né? Nós conseguimos fatiar ele em uma visão curta, uma visão média e uma visão de longo prazo. Eu gosto muito citando o Falcone de novo, né? O Falcone ele dá um exemplo assim que o planejamento ele é como se fosse uma seta. Então você tem ali aquele longo prazo. Quando você precisa fazer uma alteração e esse longo prazo vai precisar ir para cá, aqui você muda muito pouco. Esse é o curto prazo. É o que você precisa fazer aqui para poder mudar esse longo prazo ali de direção. Então, no curto prazo e no médio prazo, para mim, são as principais informações que a gente precisa ter, porque a gente sabe que o longo prazo ele pode acontecer muitas divergências, né? Então, a gente fala até muito disso na consultoria, né? O tal dos 90 dias. Quando a gente enxerga a obra em 90 dias, para mim é a necessidade de todo gestor de obra. Ele não pode enxergar só o que ele tem para fazer no mês. É claro que dentro do mês está a meta, porque a gente costuma acompanhar a meta do mês, né? Então a gente tem essa meta aqui do mês para acompanhar, mas quando a gente imagina que o que está aqui dentro do mês, eu já precisei ter comprado os materiais no mês anterior. Então eu tenho nesse mês que executar o que eu já tenho na obra. Então, mas quando eu olho para os 90 dias, eu já preciso olhar, ixi, esse material aqui eu não tenho. Essa equipe aqui eu não tenho para fazer. E aí você começa então a planejar esses 90 dias e o que tem para fazer nesses 90 dias, né? E além disso, a gente tem até um cliente que faz isso, né? Que é um acompanhamento diário, né? Sim. Que aí a gente vai para um outro nível de acompanhamento que eu costumo falar, né? Que é biópsia, autópsia. Quando a gente está fazendo um acompanhamento muito perto, diário ou semanal, a gente tem uma biópsia. A gente está tirando ali um pequeno percentual para ver o que daquilo que eu tinha planejado, como é que eu estou desempenhando em relação a isso. Só que quando a gente passou o mês e não acompanhou nada, a gente só vai acompanhar no final para poder tirar os indicadores, nós temos uma autópsia, porque já não tem mais nada para ser feito. Já desviou da meta e eu não consigo em 2 dias sair daqui e mudar aqui a direção porque foi isso que aconteceu, né? Exato. Então, assim, quanto mais intensificar esse acompanhamento, que ele seja mais próximo, se diário for muita coisa, mas que ele for pelo menos semanal, você cria ali uma direção melhor para a tua obra e tu consegue utilizar melhor essa ideia, essa metodologia do longo, médio e curto prazo. Pronto. E até uma pergunta que muitos clientes me fazem, né, no dia a dia, assim, que é, Jairon, eu tenho minha obra habitacional, eu tenho, qual é o controle ideal? Qual é o curto prazo ideal? É diário? É semanal? Qual que é o ideal, né? Eu sempre costumo dizer que o ideal mesmo é o diário, né? O ideal é o diário, né? Até porque o que vai garantir que a gente vai conseguir executar o planejamento lá daqui, tá com a obra pronta daqui a 12 meses, daqui a 18 meses, a garantia eu tenho através do curto prazo. Se eu estou executando o curto prazo conforme planejado, significa que o meu médio prazo vai ser cumprido, que o meu longo prazo vai ser cumprido. Agora, se eu não estou executando nem o curto prazo, que é às vezes uma semana, se eu não estou conseguindo cumprir nem uma semana de planejamento, eu vou conseguir Exato. cumprir um programa de 18 Você já meses? está dando uma tendência muito forte de que esse projeto ele vai sofrer um atraso, né? Exatamente. Por isso que é tão importante esse controle do curto prazo, né? E tem muitos clientes nossos que são também, né, de habitação, mas tem uns que são de infraestrutura, né? São Sim, obras ali que a gente não é na casa dos milhões, né? São casa dos bilhões. isso. E quando você vai para essa filosofia, né, de
curto prazo diário, que aí você faz o check-in, check-out, né? Diário, você percebe isso acontecendo muito nos projetos, né, de infraestrutura, né, nesses maiores projetos. Porque eu sempre costumo dizer que por trás desse controle há também uma energia de fazer a apuração, né? Porque você só vai conseguir fazer o teu check-in, check-out diário se tiver apuração diária. Mas aí a pergunta é, beleza, você tem lá na ponta alguém que vai fazer a apuração para tu fazer o teu Exato, check-in, check-out, exatamente. entendeu? Para tu fazer lá o que foi, fazer o que a leitura do que deveria ter sido feito versus o que foi feito. Então, assim, vai da estrutura que cada empresa tem. Assim, às vezes implantar uma filosofia e querer atingir um resultado sem ter a estrutura, não vai funcionar e Exato. você vai se frustrar. Então, assim, vamos calibrar o que você tem de estrutura versus o objetivo que você quer. E aí sim, esse é o universo para a gente ter um resultado a ser atingido, né? Isso, Então, exatamente. isso é importante. Tem uma coisa importante aí que tu comentou sobre essa parte da infraestrutura. As obras de infraestrutura são obras que a gente precisa ter esse cuidado maior, né? Porque saiu uma matéria em maio na Exame que era de um levantamento de uma empresa americana, se eu não me engano, americana, que é a Mackenzie, trazendo pra gente que só 0,5% das mega obras do global, não é só aqui no Brasil, 0,5% foge, mantém prazo e custo. Ou seja, É muito pouco. 99,5% das obras no mundo de megas obras que fazem parte ali também essas obras de infraestrutura não conseguem cumprir prazo e custo. Ah, Ricardo, se a gente conseguir fazer o planejamento muito alinhado aqui, a questão não é essa, a questão é o acompanhamento, como é que está sendo feito. Porque se eu tenho uma obra de infraestrutura e eu estou acompanhando todo dia o avanço, sendo que eu tenho uma meta aqui, a meta está correndo aqui de lado e eu estou fazendo um avanço aqui do outro lado, é pronto, assim, no outro dia, uma reunião de manhã de 15 minutos eu consigo alinhar o que eu preciso fazer para poder voltar a andar nessa mesma velocidade que eu tinha aqui da meta. Então, o acompanhamento, quanto mais se puder fazer, melhor. E uma das coisas que a gente tem é justamente o aplicativo, né? Porque facilita demais. Qualquer pessoa ali, o gestor, um auxiliar, um apontador, ele consegue, no final do dia, fazer um apontamento no celular ali, tudo que foi feito. Então, assim, é justamente para facilitar, né? E a gente conseguir trazer esse dado. E é aquela coisa, quanto mais você fizer, menos fica também para você fazer no final do mês, né? Então você facilita, você sabe o quanto, como é que a sua obra está andando, você. Porque a gente tem clientes, inclusive, que fazem reuniões semanais, né? Sim. Numa sexta-feira, no final do dia, que ali o pessoal já está um pouco disperso. Não, pois vamos fazer uma reunião aqui no final do dia. E aí a gente vê o que que a obra executou durante a semana, porque aí na segunda-feira a gente já corrige o que precisa ser corrigido para poder voltar para a meta, né? Exatamente. Tem empresas que a gente vê e fala assim, vocês estão fazendo planejamento de obra? Não, a gente faz planejamento, a minha meta desse mês é executar 10%. Mas e o acompanhamento? Não, no final do mês a gente vê Isso. quanto é que executou e fala Autópsia. assim, aí realmente é a autópsia, né? Não tem mais o que Porque fazer, não você tem mais já. o que fazer, exatamente. Planejamento, o acompanhamento tem que ser diário. Então, existe uma diferença do que é o planejamento e o que é o acompanhamento. Muitas vezes as pessoas confundem. Eles estão planejando sua obra e estão fazendo uma apuração no final do mês e dizendo que aquilo ali é o acompanhamento. Mas não, está errado Exato. esse processo. Porque o ideal é que você consiga ir enxergando, né, realmente o teu desvio, né, os teus desvios ao longo do mês para que você vá corrigindo esses desvios. É como eu sempre costumo dizer que é como se fosse uma maratona. Você saiu, você está correndo e você quer, ao final do mês, cruzar a linha de chegada. Né? E Exato. você está vendo aqui quem está te passando e quem não está. Né? Se você não está olhando isso, quem está querendo te passar para chegar primeiro, você não vai conseguir ali bater a tua meta, né? Porque você Exato, não está medindo quais são os gargalos que estão acontecendo. E aí, exato. puxo também aqui um ponto Sim. importante, que é a questão do acompanhamento
das causas, né? As causas de Perfeito. não cumprimento, Exato. né? Que no nosso aplicativo a gente tem lá a funcionalidade de ocorrências, né? De conseguir registrar quais são as causas de não cumprimento. Ou seja, tenho atividades planejadas, não estou conseguindo cumprir. E muitas vezes a construtora ela está controlando o que está sendo executado, mas está deixando na mesa o dado mais importante, Isso, que é o isso. quê? É, É a causa. exatamente. Porque é só você sabendo qual é a causa que tu Você consegue consegue resolver. eliminar ela É. e tentar, que eu falo, né? Tentar eliminar. Se isso aconteceu hoje, eu vou fazer um plano de ação para tentar fazer com que isso não aconteça novamente. Então a causa do não cumprimento, ela é mais importante, né, Do que achar o problema, né? do que o Eu próprio achei o número. problema, sim. Mas e aí, o que que a gente vai fazer com esse problema, né? A gente vai resolver, como que Como que a gente resolve? resolve? Aí é tem o 5W2H, né? Uma Sim. ferramenta excelente que dá para fazer. O que foi que aconteceu, por que que aconteceu, como que aconteceu, quem que vai fazer, como que resolve, quanto que custa. Então são alternativas que a gente tem para identificar e mais do que isso é registrar, que é onde a gente tem essa possibilidade, né? Porque assim, se a gente só identificou um problema e identificou uma solução, beleza. Mas aonde que ficou isso? Aonde que está registrado? Porque a gente sabe, inclusive, a gente também, como já teve ali na linha de frente de obra, que Sim. a sarrafeada vem grande. Exatamente. Então, quando a gente não, a gente precisa registrar essas coisas, Sim, né? sim. E às vezes a gente comenta ali no WhatsApp alguma coisa, mas só que você vai rolar a conversa, fica perdido, né? Então, quando a gente tem lá essa função, por exemplo, do painel de restrições, quando a gente cadastra essas restrições, a gente consegue colocar prazo. Inclusive para dizer, olha, eu tenho um problema aqui, inclusive esse problema não sou eu que consigo resolver, é o pessoal dos suprimentos, por exemplo, só que eu preciso que esse problema seja resolvido até tal data. E aí fica lá contando. Então você já tem um painel, você já consegue acompanhar aquilo dali. Já ficou vermelho, poxa, ficou vermelho, tá chegando, ficou amarelo, né? Sim, sim. Amarelo, vermelho, cara, e eu preciso resolver agora, ninguém conseguiu resolver, Isso. mas beleza, tá lá registrado, né? E aí, quando a gente fala de controle de restrições, tem um indicador muito importante que muitas obras não controlam, que é o IRR, que é o Índice de Remoção de Restrição. Exato. Cara, no meu ponto de vista, é um dos indicadores mais importantes da operação de uma obra, é o IRR. É Exato. esse indicador, porque no final das contas, quando a gente faz um planejamento e atingir aquele plano, o que está planejado, você tem uma série de requisitos, tem recurso, tem projeto, tem liberação de órgão, né? Enfim, são uma série de atividades prévias que precisam ser resolvidos, que aí são, né, as restrições Uhum. para que aquela atividade aconteça. E você não controlar isso de forma sistêmica, deixar só no teu Sim, papelzinho, no teu Excelzinho, cara, muitas vezes isso não funciona. Por quê? Se você, às vezes você está lá tendo vários problemas com os suprimentos e tu só tem um sentimento, pô, meu material está atrasando, eu sei que o problema é o suprimento, mas tu não tem nenhum número disso. Sim. isso é. Qual é o índice? Quantos das atividades, quanto do material que o suprimento deveria entregar no prazo que não entregou? Né? Porque muitas vezes isso vira até bengala quando não tem indicador. Não, porque o suprimento atrasou e, enfim. Então, Exato. é muito importante ter esses indicadores, porque a gente sai de uma gestão só de sentimento, né? Perfeito. Só de temperatura, que a temperatura é o seguinte, eu sei que tem um problema, mas eu não sei qual é o tamanho dele. Exatamente. Para ter um indicador realmente que diga, olha, aqui minha principal restrição é essa, eu tenho que atuar nela, porque aí ele vai determinar para você a tua priorização com base nesse número. Então, por isso que esse indicador é um dos indicadores Sim. que eu me acho surpreendente, impressionante para que você consiga de fato ter esse nível de gestão. E tem Né? uma outra coisa aí muito boa nesse indicador também, que eu vou até além dessa parte ali da hora de resolver um problema. Isso pode virar
boas práticas. Cara, eu tinha um problema de restrição aqui muito grande em relação a esse item. Quando a gente foi matutar no problema, foi pensar nele, a gente conseguiu resolver e agora ele pode ser um problema, ele pode ser uma solução daqui para frente. Então ele já fica registrado como umas boas práticas e já fica ali arquivado no histórico da obra, do projeto para servir para a empresa, né? Como Claro, um claro. todo. Claro, e aí, quando a gente começa a controlar a restrição lá pela plataforma Mentor, tem um indicadorzinho lá junto com o URR, que é o indicador de previsibilidade da restrição, né? Cara, esse indicador também é muito importante para a Sim, operação. Porque que acontece? O que é esse indicador? Eu tenho que executar um serviço daqui a 60 dias ou 90 dias. Se eu já pensei hoje em qual é a restrição, as restrições que podem acontecer, eu estou pensando na minha restrição com 60 dias de antecedência, com o 90 médio dias. prazo. Ou seja, então eu estou tendo o quê? Uma Exato. boa previsibilidade, com antecedência para que eu consiga resolver. Exatamente. Então, quando eu vou olhar o número de previsibilidade, né, qual é a minha média de previsibilidade das minhas restrições, eu vou lá nos dias. Se eu vejo, por exemplo, que tem uma obra que as previsibilidades estão com 5 dias, com 10 dias, com 7 dias, eu começo a enxergar já que aquela obra ali, quem está à frente ali de olhar as restrições, não está conseguindo enxergar a obra no médio prazo. Porque se uma restrição, se tu está conseguindo ver o que tu precisa resolver, o recurso que tu precisa alocar, comprar, o material que precisa comprar, com 7 dias de antecedência, com 8 dias, aí você já está muito em cima. Exato. Possivelmente você não vai Vai conseguir, ficar você não vai conseguir aquela. cumprir e a É, atividade vai atrasar. exatamente. Exatamente, é isso aí. Excelente. Ricardo, mas saindo um pouco desse universo Sim, das restrições aqui, vamos falar um pouquinho sobre como é que acontece o acompanhamento depois do planejamento. Executei, elaborei o planejamento de obra, vou começar o meu acompanhamento da obra. Como é que a Planege faz essa operação hoje desse acompanhamento da obra? Né? Como é que é o serviço de acompanhamento pós o planejamento ter elaborado? exatamente. A gente falou sobre isso, né? Gestão é meta. Se eu não tenho meta, eu não estou gerenciando nada. Então, eu tenho aquele acompanhamento, é eu começar então a ir atrás das minhas metas. Porque eu tendo a meta, eu preciso saber, eu já sei o que eu preciso ir atrás, o que eu preciso resolver, o que eu preciso fazer aquisição. Então, quando a gente passa para o acompanhamento, é o que a gente está falando. Beleza, eu fiz um planejamento. Tá aqui, tá lindo. Mas se ele ficar só naquele papel, ele não está resolvendo nada. Então, o que a gente já vai fazendo na semana? Inclusive indicando para o gestor, cara, vai expandindo essa meta para a equipe, para o encarregado, para o engenheiro de campo, para quem for que precisar fazer, porque esse acompanhamento ele precisa estar na cabeça deles também, certo? Então, na parte, quando a gente já começa a acompanhar, é a gente fazer essa ampliação ali da ideia do que precisa ser feito. E aí, o que a gente pode fazer? Justamente, poxa, eu tenho 100 atividades para fazer nesse período aqui. Mas e se eu fatiar elas aqui por semana? Vamos conseguir acompanhar? E aí, dependendo do jeito que o cliente quiser fazer, a gente pode fazer um acompanhamento, inclusive por reunião, né? A gente tá junto ali nos indicadores, porque pela própria plataforma já aparece, né, os indicadores ali que ele quiser olhar, de qualidade, de custo, das programações, né? Pode extrair um relatório e fazer, cara, era para eu ter feito essas atividades aqui essa semana e eu tô longe de fazer. Então, a gente passa a criar uma rotina em relação a isso, né? E aí nessa rotina, eu inclusive já presenciei algumas dessas reuniões em que o gestor de obra chamava até o porteiro da obra para participar, na hora de falar o que tinha sido feito, né? O Sim. que tinha sido executado da obra ali naquele período. Então é um momento de sair do que estava previsto, beleza, vamos botar em prática aquilo que foi elaborado
para ser de fato executado ali no campo, né? E aí a gente, inclusive, geralmente no primeiro mês, a gente faz, obviamente, ali o planejamento, mas na medida quando vai começando a ser executado, quando de fato o acompanham, geralmente aí é que eu percebo, inclusive, que o pessoal está de fato acompanhando. Ele fala assim, Cardo, eu acho que a gente poderia ajustar isso daqui, eu acho que isso aqui ficou muito junto, a gente poderia desmesclar essa atividade, eu acho que ela vai acontecer em dois momentos diferentes. E essa visão só consegue fazer quando o cara de fato está acompanhando ali a obra dele, né? É uma coisa que o gestor precisa fazer, ele não pode só olhar para o orçamento. Eu sei que a maioria do gerenciamento de obra ali tem essa tendência de olhar só para o custo, né? Mas é como a gente falou ainda agora, não tem como dividir os três, né? A Sim. qualidade, o custo e o prazo eles andam juntos. Então é para na cabeça do gestor ele saber, inclusive, o que ele tem para fazer essa semana, o que ele precisa fazer na semana que vem, né? E aí vai do que a gente tinha falado ainda agora, né? Desse acompanhamento de curto, médio e longo prazo. E não só ter as ferramentas, mas utilizar essas Claro. ferramentas para isso, né? Exato. Para esse auxílio. Você falou uma coisa importante agora, assim, que muito pode falar assim, pô, o cara convidou até o porteiro para apresentar qual foi o resultado que foi realizado, que estava previsto no mês. Eu chamo isso de integração, Exatamente. que é um dos pontos onde mais as empresas falham, né? Que é justamente a integração, que é você muitas vezes fazer um planejamento e esse planejamento ficar só debaixo do engenheiro da obra e ele não expandir isso, né, para as pessoas que vão ajudar a executar. Aí que tem Exatamente. o O LPS, né, LPS. que é o Last Planning System, que ele fala do último planejador. Sensacional para mim essa metodologia. Pronto, Não tem como a gente falar sobre planejamento e inclusive elaboração de planejamento sem comentar sobre LPS, né? exato. Porque senão fica só na cabeça de quem está executando, Sim, como falou ainda agora, né? O planejamento ele não é monogâmico. Eu não posso simplesmente elaborar e o que eu tô eu tenho 30 anos de experiência com obra, eu vou fazer um planejamento aqui. Peguei esse planejamento e entreguei na obra para fazer. Vou dizer que é impossível, que não vai, nunca vai dar errado? Não, mas assim, você cria uma margem muito grande para ter algum problema, porque inclusive esse projeto que você montou ali de elaboração, de execução da obra, ele poderia ser validado, ele poderia ser checado por outra pessoa, né? Então, claro. no mínimo, tem que passar por dois. Mas a gente não precisa ficar nesse limite das coisas, né? O LPS ele fala sobre isso. É quando você agrega, você cria um brainstorming, você cria uma reunião com as pessoas que vão executar. É claro que a formação que a gente tem como um engenheiro civil não nos faz apto para dizer assim, não, aquela alvenaria vai ser feita desse jeito, daquele jeito. Eu estou me metendo no serviço do cara que realmente executa. Sim. Eu tenho noção. Eu sei que ele, pelo histórico de desempenho, ele pode fazer isso naquele momento. Mas se eu envolvo as pessoas, se eu consigo envolver inclusive empreiteiro na hora que eu estou fazendo o planejamento, aí eu envolvo o engenheiro de campo. Eu me lembro até de um antigo chefe que eu tinha que ele falava assim: até uma criança de 5 anos pode dar uma ideia boa. E aí nós estamos batendo cabeça aqui e ela resolve. Então, assim, não é que você vai abrir as portas da obra e qualquer um que está passando na frente Sim. você vai chamar para dentro. Mas são pessoas que podem e conseguem de fato agregar ali para o que eu estou construindo, né? Exatamente. Então, assim, essa parte da integração das pessoas que ajudam a executar a obra é essencial, né? Então, assim, você falou do exemplo aqui do porteiro, beleza, talvez o porteiro não vá participar ali do processo da tomada de Sim, decisão e tudo, mas, cara, o cara de suprimentos tem que estar numa reunião ali de planejamento, o mestre de obra tem que estar na reunião de planejamento, exatamente. entendeu? Porque, no final das contas, essas pessoas elas precisam saber o que vai acontecer, como vai acontecer. Se o cara dos suprimentos é quem vai comprar,
Ele sabe qual é o impacto de uma compra que ele vai deixar atrasar? Do elevador, por exemplo? Ele sabe o impacto disso? Então, assim, é muito importante fazer essa integração, né? Para que as pessoas, elas até comprem a ideia daquele planejamento. Que Exatamente, é. isso é o mais importante, né? Exatamente. Que isso é Senão o mais... fica só na obra. Você imagina uma empresa com 15, 20 obras, né? E aí eu sei o planejamento da minha obra. Eu sei Sim. o que, que a minha obra precisa fazer. Mas o cara dos suprimentos, ele tem a noção de como é que tá. Ele tem a noção da tua obra e das outras obras também. Ele sabe, inclusive, que dentro dessas 20 obras, tem 10 que vão utilizar revestimento cerâmico agora, que ele pode fazer uma aquisição só e conseguir ter um desempenho melhor ali Um do, desconto do, do melhor, porque custo se tem uma barganha melhor quando você envolve o pessoal esse planejamento ele consegue ser ampliado ali, você tem essa visão. Só que é como a gente está falando, né? A parte do acompanhamento, ela também tem muito disso, né? O acompanhamento ele consegue mostrar, inclusive, aquilo que está sendo pensado, se ele de fato está conseguindo ser feito. Não, excelente, Ricardo. Mas aí falando um pouquinho, né? Falando do acompanhamento, mas e o planejamento? Quando vai fazer o planejamento, o que você, quais são os elementos principais para que você comece a botar a mão na massa e fazer o planejamento da obra? Perfeito. Eu volto à ideia do tripé, né? Os 3 pontos aqui. Só que nesse caso aqui, para a elaboração do planejamento, eu costumo dizer que é projeto, orçamento e o plano de ação. O projeto, eu preciso saber o que vai ser construído. Eu consigo fazer isso pelo orçamento? Consigo. Mas o projeto, ele vai ampliar minha mente. Eu consigo enxergar. É, é uma habitação vertical, são quantos pavimentos? Que às vezes está lá só por metro quadrado, por exemplo, no orçamento eu não consigo ter uma noção, né? Então eu consigo enxergar quantos pavimentos são. É de casa, quantas casas são? É só uma casa, beleza, essa casa de 2 andares, 3 andares, tem subsolo, Qual o sistema construtivo? qual o sistema construtivo que vai ser utilizado. Então, quando a gente tem esse tripé, esse para mim é o básico. Esse aqui é o ponto de saída para elaborar. Só que quando a gente vai destrinchando eles, aí a gente consegue falar. Por exemplo, você comentou de um ponto muito importante aí, a metodologia construtiva. A gente, mesmo aqui nesse estágio onde a gente está, ainda tem empresas construindo de diversas formas diferentes. Tem empresa que ainda constrói com alvenaria, tem empresa que ainda constrói com bloco, tem empresa que ainda constrói com forma, já está fazendo com máquina de impressão de 3D. Tem só, ele já faz ali no local, ele só Que é a Casa Express, Casa que Express, faz a montagem, exatamente, né? faz a montagem. Então, isso é muito importante, porque são planos de ataques completamente diferentes, né? Então, eu preciso saber disso. Preciso saber qual é o tipo de financiamento dessa obra. É um financiamento próprio ou ele é um financiamento bancário? Porque financiamento próprio, as coisas que a gente está planejando, a gente mostra ali o que o fluxo de desembolso, beleza, a empresa vai conseguir fazer ali com o que ela tem de caixa. Mas quando é para financeiro bancário, tem uma série de premissas que tem que ser consideradas, os contratos que tem A ser que agregados, se já estão quando é incorporação, agregados, né? o empréstimo PJ, tem uma série de coisas a depender do banco também, né, que está sendo feito, mas são premissas que mudam completamente, porque os pesos que estão colocados naquela planilha, que é diferente da planilha do orçamento, são pesos diferentes, então eles podem na hora que a gente está elaborando, o plano de ataque para conseguir executar, ele pode ser completamente diferente, né? Não, vamos dar uma atenção para isso daqui, que é para a gente conseguir medir. Claro que sem fugir das metodologias construtivas ali, né? Não fazer aquela famosa gambiarra que a gente estava Sim. falando ainda agora, para poder só desempenhar um prazo. Mas são premissas que a gente precisa ter para na hora de conseguir elaborar. Tem uma que esse passa geralmente desapercebido quando tem algumas pessoas que não estão fazendo um acompanhamento ali muito bom do planejamento, que é o de chuva, né? Lente Você pluviométrica. faz ali aquele planejamento, ele tá lindo.
excelente, tá com tudo, tem histograma, tá tudo maravilhoso. Só que a tua fundação ela tá toda na chuva. Período de chuva. Como é que você faz para analisar? Você precisa analisar dali. Ou você quer cumprir ali um risco. Ou você quer correr um risco ali de conseguir fazer a obra no período de chuva. A realidade ela existe, não pode fugir da realidade, mas a realidade vai acontecer de qualquer forma, né? Então, desses três pilares ali, projeto, orçamento e o plano de ataque, a gente consegue sair para conseguir elaborar um planejamento que seja de fato agregador para aquela obra, né? Às vezes a gente pode estar querendo, é habitação. Eu tenho um planejamento que eu fiz aqui de uma habitação de casa. Eu acho que se a gente só replicar para essa habitação aí de vertical resolve, porque as casas são iguais aos apartamentos. E Não é. aí cai num erro muito grande. Muito, muito grande. Porque assim, podem ser 80 casas e 80 apartamentos. Não é a mesma coisa. Sim, sim. Não é a mesma coisa. Então você já começa errado. E Né? aí tem também, se a obra é parede de concreto, se você vai ter uma forma com 2 apartamentos ou de 4 apartamentos, porque isso vai Se eu dizer tenho qual vai uma ser. forma, duas Vai formas. ser a velocidade que você vai fazer a estrutura. Exatamente. Então, tudo É. isso aí são requisitos importantes Se eu quero para. fazer de fato um planejamento muito bom, né? Se quiserem fazer só uma coisa para poder saber quando termina, Se quiser é fazer uma só um. continha de padeiro ali. É, se quiser só fazer só um cronograma ali no Excel sem realmente levar em conta os requisitos, É, qualquer um faz, né? Mas é importante realmente cumprir todos os requisitos. Ricardo, e que você acha daquela construtora que ainda ali ela tem a visão de que o engenheiro de obra dela tem que ser o orçamentista, o engenheiro de sim, obra, lá de campo, tem que ser o orçamentista, o planejador, o executor, o controlador de qualidade, tudo é o cara que tem que fazer e ele tem que entregar aquilo ali, né? A gente percebe que às vezes a empresa que ainda não tem um nível de maturidade de governança ainda, ela acha que o engenheiro da obra ali vai conseguir entregar tudo isso, sim, né? É, e é claro, se o cara vai fazer uma casa, uma casinha, uma casa, uma única casa, beleza, ele vai poder fazer o orçamento, planejamento e sim, tudo. Agora, se ele vai fazer um empreendimento de 60, de 100, de 120, 150 casas, assim, e vai começar a ter, essa construtora vai começar a ter empreendimentos 2, 3, 4, se ela não tiver uma estruturação organizacional que tem um setor de planejamento, né, que ajude o engenheiro a pensar no planejamento, que tem um orçamentista ali para poder fazer o orçamento da obra. Porque assim, às vezes a gente está exigindo que o cara lá da obra entregue tudo, cara, ele mal às vezes está conseguindo pensar exatamente. no que É. ele tem que fazer amanhã. Então, assim, às vezes você está cobrando é, é, dele, mas são tantas operações no dia a dia que o cara não consegue fazer. Então, o ideal é que tem esse back-office, né? Mas fala, o que, que você acha desse posicionamento aí? Perfeito. Tem uma coisa que a gente fala muito aqui que é sobre produtividade inteligente. Porque senão a gente começa a entrar num nível de produtividade desgastante. Porque o cara está produzindo, mas ele está produzindo da melhor forma. Então, quando você coloca uma pessoa para fazer 60 coisas diferentes na obra, ele vai estar 60 vezes dividido fazendo essas coisas. Então, o ideal, mesmo que a empresa seja pequena, não tem problema, você consegue ajustar para que esses papéis sejam bem definidos. Né? A gente até fala muito disso, né? Às vezes tem uma pessoa certa numa cadeira errada. Sim. E aí a culpa é sua que colocou essa pessoa certa na cadeira errada. Porque, mas esse cara não é bom gestor, não. Ele não tá conseguindo fazer as coisas. Cara, mas você tá exigindo dele uma coisa que não era para exigir. Você não quer que ele cuide da sua obra, pois ele vai cuidar da execução da obra. Então, essas outras coisas, elas precisam ser agregadas, né? E como eu comentei ainda agora, o planejamento ele não pode ser monogâmico. Ele precisa ter pelo menos duas pessoas ali pensando. E se você põe um cara como gestor de obra, como eu já fui gestor de obra demais, e eu sei da pressão que a gente recebe, eu posso construir aquele planejamento ali completamente enviesado.
pelo que eu estou passando ali no momento, pela pressão, eu posso dizer que eu vou fazer uma construção de 15 andares em 2 meses ali a estrutura. Porque eu preciso fazer porque eu estou recebendo uma pressão muito grande e eu vou fazer em 2 meses, fazendo de alvenaria, entendeu? Então, assim, é, não, é como você falou, né? Eu acho que depende muito. Ah, é uma construção muito simples. Ah, pode fazer, você consegue ali adaptar, né? Mas quando você quer de fato construir um processo muito bom, quando você quer de fato desenvolver um setor pensante ali para apoiar a execução, você precisa separar uma pessoa para isso. E ela pode ser, inclusive, uma pessoa até como a gente costuma falar, é um setor neutro dentro da empresa, Sim. né? O de planejamento e controle. Porque ele não está ali tão enviesado para execução e ele também não pode estar enviesado para outras coisas. Porque se a gente for lá no setor financeiro, ele vai dizer que não é para gastar nada. Sim, sim. Então não, eu vou pedir para o diretor financeiro fazer a construção da obra. Ele vai A obra vai demorar 48 meses, Sim. porque ele vai colocar pouco para ser executado, né? Se eu for colocar pro setor comercial, a obra vai ser feita em 6 meses, uma Sim. obra gigantesca. Por quê? Porque ele quer vender. Sim, sim, sim. Então, eu acho que cada departamento funciona dentro da empresa, mas o departamento de controle ele precisa ser um pouco neutro, porque ele vai pensar em todas essas alternativas, né? E aí é inclusive uma das coisas que a gente faz, né? A gente desenvolve, a gente faz essa desenvoltura ali para a empresa, para ela conseguir entender que bote o teu gestor da obra para gerir a obra. E a gente, como um suporte de planejamento, de orçamento, de qualidade, dá um suporte para que ele tenha as informações na mão dele para ele conseguir gerar a Para obra ele, para dele. ele tomar decisão. Ou seja, Exatamente. ele vai usar a energia dele, a expertise dele para executar o plano. E ele tem um back-office ali que Exatamente. está ajudando ele a pensar a obra, até tirar um pouco ele fora da caixinha no sentido de ele está imaginando fazer ali a estrutura em 8 meses. O cara do planejamento vai dizer, cara, mas bora fazer as contas aqui. Não dá para fazer em 6? Tá aqui, ó. Com tantas pessoas Exatamente. dá para fazer em 6. Exatamente, é. Então ele vai instigar. Então quando você tem ali esse movimento na empresa, né? Tem um planejador fazendo junto com o engenheiro da obra, que é o ideal, e os outros times também envolvidos, você tem um nível de eficiência, de qualidade no que está sendo planejado ali com mais segurança, né? Ali no que está Exatamente. sendo planejado. Então, Exatamente. isso é importante, né? Essa neutralidade, ela é importante. Exatamente. E aí, Ricardo, sobre essa neutralidade, né? Tem uma coisa importante que a gente faz, que é a reunião gerencial mensal de indicadores, né? Que é Sim. uma cultura que a gente traz para as empresas, porque muitas vezes a empresa ela está tendo até os indicadores dela, tem os indicadores, mas no final do mês todo mundo, cada setor apurou seus indicadores. Cada um fica com seus Sim. indicadores, não há uma integração dessa reunião gerencial mensal. O cara da qualidade não sabe qual é o indicador do planejamento, o cara do custo não sabe qual é o da qualidade, né? E a gente traz essa cultura dessa reunião gerencial mensal com os setores da empresa. Fala um pouco como é que é esse processo que você hoje tem implementado, né? Qual a importância disso? Fala um pouquinho aí sobre como que funciona. Perfeito. Para mim, assim, a principal ferramenta que a gente consegue fazer com os indicadores. Porque eu ter um indicador por ter um indicador, eu não consigo fazer nada com isso, né? Você até comentou aí, cada setor fez o seu levantamento de dados, tem os seus indicadores. Mas beleza, o que a gente faz com isso, né? Então a ideia de quando a gente faz essas reuniões ali com todos os envolvidos, né? Pode, claro que em algum momento essas reuniões podem ser separadas, faz ali com cada um, mas a ideia é que seja unificado. Os diretores, os gestores, gerência, a coordenação, a gestão de obra, aí vai o setor financeiro, de qualidade, enfim. Quem tiver disponível para participar dessa reunião, porque é onde vai ser falado do mês, do período. Olha, isso aqui é o que a gente conseguiu desempenhar na obra. Porque ali
Não é só o que a obra executou. É se o financeiro está servindo bem a obra, é se o setor de qualidade está servindo bem a obra e também se a obra está executando bem o que está sendo colocado na mão dela, né? Então, a ideia que a gente passa para a empresa ali, para os nossos clientes nessa época, nesse tempo ali de fazer os indicadores ali, as reuniões de indicadores, é cultura. É ter a cultura de sentar e de olhar o que tem para fazer e também de entender que cada um pode participar ali. Porque se a gente tem, inclusive, alguma empresa que a gente é chamado ali para fazer consultoria, e se o próprio diretor da empresa não está participando, ele está demonstrando que ele não tem interesse. Ah, o problema é só da obra. Não, vamos ver, vamos analisar. Sim. Até porque quase 100% dessas reuniões que a gente acompanha, ali sai um poder de decisão. Ah, pois isso aqui tá criando ali um problema, pois então vamos resolver agora. Me liga aqui, vamos fazer assado. Tem uma outra coisa também que eu acho muito boa dentro desse benchmark ali também com as outras obras eu tava com esse problema aí também aqui na obra, aí eu fiz assim, assim assado. Ah, pois então eu vou fazer aqui também. Então, eu nunca vi uma reunião dessa que não fosse produtiva. Não estou dizendo que às vezes ela era boa. Sim. Às vezes estão indicadores que não foram legais, Uhum. mas até mesmo esses indicadores que não foram legais, eles precisam ser mostrados. A gente vai esconder Sim. que a obra não está legal? A gente vai esconder que o setor financeiro não está ajudando? A gente vai esconder que o setor de suprimentos não está ajudando? Então, é um momento de comunicação entre os setores, que é óbvio que eles estão ali no dia a dia, mas é naquele momento de falar assim: olha, o nosso foco hoje é a obra. Nós precisamos executar a obra. Claro que todos os setores participam de alguma forma, mas o nosso foco hoje é a obra. O que que eu, como suprimento, o que que eu, como financeiro, o que que eu, como comercial, posso fazer para que essa obra seja concluída? E Le- aí, nessa reunião, a gente fala sobre isso com os indicadores, com o que foi levantado, o que foi medido dentro desse período, né? É uma reunião que não é no sentimento, né? Você tem números para analisar, para discutir. E, e Exatamente. a importância dessa integração, né, dos setores, das obras, né? A gente não analisa um indicador só de uma obra, a gente analisa todas as obras juntos, Juntas, juntas, porque exatamente. justamente essa integração que tem um poder, que traz um poder gigantesco para a empresa, né? Que é justamente nessa discussão que o cara vai dizer, pô, esse mês eu atrasei o meu piso cerâmico porque não chegou suprimentos. Já vai dizer, cara, porque a gente está com dificuldade no mercado, enfim. Essa reunião, ela além de mostrar os números, a gente consegue ver qual é a sintonia da empresa, né? Como é que essa empresa está sintonizada para conseguir entregar o seu produto final, Exato. que é a obra, né? A Então, gente até, eu não sei se tu lembra, a gente já implementou uma vez com um cliente nosso um prêmio sim, para sim, as obras que estavam produzindo. Então, assim, era uma reunião muito boa, porque ficava assim, ó, vai ser eu esse mês, vai ser tal. sim, sim, E a gente conseguia fazer, inclusive, mesmo dentro das coisas que precisavam ser feitas de ajuste, né? Mas saía ali uma coisa sempre muito bacana para resolver, né? Uma competitividade boa, né? saudável. Entre as obras ali saudável. E todo mundo tem para crescer com isso, né? Ninguém sai perdendo com isso. Ah, eu vou dar um prêmio ali, vai sair. Não. Se o pessoal está produzindo bem, está fazendo com Sim, sim. qualidade, está fazendo dentro do custo, está fazendo dentro do prazo, tá ótimo, tá excelente, entendeu? Não, exatamente. Tem até alguns clientes nossos que tem, a gente ajudou a implementar uma cultura de premiação também, baseado justamente na qualidade, quanto que avançou de qualidade, né? Exatamente. Qual o DC, o IDQ e o IDP. E aí tem-se lá esses números, esses indicadores têm um peso, e no final do mês, a depender do conjunto desses pesos, a obra recebe um prêmio ali, Isso, né? O mestre, o engenheiro isso. recebe uma participação de um prêmio. E isso é bem interessante porque é a contribuição, né? Assim, de motivar aqueles colaboradores. Obviamente, o cara está ali, ele está ali para ter o compromisso com a empresa, né? Mas se você consegue criar um ambiente, uma cultura que está incentivando as pessoas a se doarem mais, né, pela empresa, né, pela Exato. obra, para conseguir entregar o produto, eu acho que essa é uma Exatamente. cultura importante. Eu acho que essa é uma mensagem que passa, né,
que diz o seguinte: olha, eu não vou só te cobrar quando você tiver com um indicador ruim, mas eu também vou te bonificar quando você estiver indo bem. Né? Eu acho que essa mensagem ela é importante, né? Ela Exatamente, mostra o exatamente. compromisso da empresa também. Eu acho que É isso esse é aí. uma prática muito, muito boa. Boa você ter lembrado disso, Ricardo. Exatamente. Muito bom. Excelente. Ricardo, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Papo muito interessante, muito produtivo, né? Quero te agradecer aqui, né, por essa participação, por essa troca aqui de experiência que a gente já faz no dia a dia. Hoje a gente está só gravando, né, Isso. para contribuir ali com os nossos parceiros, com os nossos clientes, com os nossos seguidores inscritos no nosso canal, né? Mas deixa um recado aqui para quem está começando essa jornada de estruturar o planejamento de obra, para quem quer fazer com que o planejamento de obra seja um setor realmente dentro da empresa, seja um entregável que faça sentido para a empresa, que realmente faça sentido para a obra, qual o recado que você poderia dar? Qual o Perfeito. insight? Perfeito. Não, primeiro agradecer, né, por esse convite. É muito bom falar de engenharia, né? A gente vive disso há muitos anos, né? A gente é apaixonado demais por isso. E eu acho que uma coisa que a gente que fala, eu faria bastante de comunicar, de expandir isso daí, é assim, gestão de tempo, ela não é uma corrida contra o relógio. Ela é qual é a forma certa que eu tenho que gastar o meu tempo. Qual é a maneira certa que eu tenho que ajustar o que eu preciso ajustar. Então, eu tenho um prazo, eu tenho umas metas. O que que eu preciso fazer? Isso sempre vai ser bom de enxergar. A gente não pode enxergar o planejamento como um, um trabalho, algo maçante. É uma coisa que vai te ajudar. Se a gente pensar na obra inteira como uma linha do tempo, a gente consegue pensar a obra desde quando ela está sendo buscado o terreno até de pós-obra. Então a gente consegue ter uma linha do tempo inteiro da obra. Quanto mais informações você tem sobre a obra, é bom. Então, e de novo, né? O gestor ele precisa pensar sobre essa produtividade inteligente. Então, quando ele consegue agregar o gerenciamento de tempo, até mesmo para coisas pessoais ali dele, ele consegue gerir muito melhor. E aí, claro que agregando essas outras coisas também, custo, prazo, e aí a gente, e qualidade, quer dizer, e aí a gente consegue fazer um gerenciamento muito bom da obra. Excelente, Ricardo, excelente. É uma coisa que eu digo praticamente em todo podcast, né? Que é a questão dos três pilares, que é pessoas, processos e tecnologia. Né? Isso aí. Acho que a empresa que consegue unir pessoas boas, comprometidas, né, que têm expertise, elas conseguem implementar bons processos e a tecnologia vem em seguida, que é uma vez que você tenha processos definidos, a tecnologia consegue te ajudar a fazer com que esses processos sejam realizados de forma mais eficiente. E uma coisa, né, que a Exatamente. gente ajuda as empresas a fazer é justamente isso, né? A gente ajuda tanto a estruturar os setores da empresa, a gente ajuda a organizar esses processos, né? Então, agora a gente está, inclusive com um cliente, que a gente está ajudando a até contratar os coordenadores dos setores, porque ele ainda não tinha isso Exatamente. muito bem estruturado, e a gente foi lá, olha, para você conseguir atingir isso, você precisa ter esses setores aqui, senão você não vai conseguir atingir isso, né? Porque às vezes a empresa está vendo que uma outra empresa tem, mas ela não sabe o que tem por trás, né? Então a gente entra até nesse nível de detalhe, estruturar os setores, os processos e, importante, a Exato. tecnologia para fazer com que a gente no final consiga controlar de forma mais eficiente e a gente tenha os dados da operação para tomar de decisão. Exatamente. Isso é o que faz o jogo virar dentro Não de é só casa. buscar problema, é encontrar solução. Exatamente. Excelente, Ricardo. Quero te agradecer mais uma vez por essa contribuição. Um papo muito enriquecedor. É sempre muito bom, né, como você falou, falar de engenharia, contribuir. Né, a gente faz muito isso no dia a dia. Né? Mais uma vez, obrigado. Tá? E, pessoal, a gente está chegando ao final desse podcast. Né? Para quem assistiu esse podcast até o final, mas ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda a gente manter gravando, né? Trazendo outras pessoas aqui da área para contribuir. Né? Motiva a gente também a continuar com esse projeto.
tá? Então, segue a gente nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal e até o próximo episódio. Abraço a todos.